Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson, como vão vocês? Pessoal, hoje neste vídeo, uma grata surpresa aí, certo? Eu descobri, um amigo que, respondeu, fez uma resposta ao ateísta, Antônio Miranda, certo? E que nós vamos falar sobre isso aqui, certo, pessoal? Foi uma grata surpresa aí desse canal aí que eu descobri do amigo, certo, pessoal? Desde já peço para que vocês inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, pessoal, porque eu não sei se todos estão recebendo as notificações. Pessoal, vocês gostam de boas informações? Vocês gostam do meu canal? Apoiem meu trabalho, pessoal. Dá trabalho fazer vídeos, certo? Dá muito trabalho parar, pesquisar, porque vocês sabem que eu trago tudo com muita informação, muita pesquisa, estudo, certo? Isso é muito importante, pessoal, porque aqui no meu canal fala a verdade, tá? Esses canais ateístas, muitas vezes, céticos, passam desinformação, falam desinformação antirreligiosa, que já foi muitas vezes detonada já, tanto no meu canal como no blog. Então, pessoal, não deem visualizações para esse pessoal, porque já vamos falar sobre isso aqui, tá? Como é o modus operandi desses ateístas, porque não estou falando de ateu, todos os ateus, estou falando de ateísta antirreligioso, que é a maioria desses canais aí, que tem visualização por quem passam desinformações para as pessoas, nesse sentido, certo, pessoal? Então, quero que vocês vejam isso, certo, pessoal? Então, pessoal, muito interessante que eu estou no blog do Logos, tá? Porque eu poderia fazer um vídeo separado aqui, mas eu gosto de passar aqui já informações do Logos Apologético, quase como se fosse um almanaque apologético aqui, para que vocês também já acessem o blog. O link do artigo está aqui completo, está aqui na descrição. Pessoal, muito bom mesmo isso aqui, muito bom, também interessante, vocês vão saber, né? Muito bom isso aqui, pessoal. Então, eu também vou fazer outros vídeos sobre isso. Se vocês apoiarem meu canal, se vocês curtirem, se esse vídeo tiver mais de 1000 visualizações, outros aí, vou fazer mais, porque, pessoal, não dá. Não sei se o canal foi atacado de alguma forma, porque é muito estranho. Meus vídeos são muito bons e as visualizações ficam nessa faixa, enquanto que esses canais ateístas, outros canais aí, passam desinformação e tem visualizações. Não tá certo, pessoal, não tá certo. Tá ok que muitas pessoas preferem a mentira do que a verdade, mas aqui eu falo a verdade, certo? Então aqui descobrimos o canal aqui do amigo, o João Pedro, João Pedro Torales, deixa eu ver aqui, Torales, certo? Descobri esse canal aqui sábado, muito interessante, está passando aqui no YouTube, descobri, muito bom, me surpreendeu, porque além das respostas que eu já dei para esses céticos, inclusive o amigo Tonho, que chamou lá de sardinha, ou seja, esse pessoal quer respeito, mas desrespeita as pessoas, nesse sentido, que respondem esses ateístas, certo? Então nós aqui, pessoal, quero deixar claro que eu não tenho nada contra, estou falando da pessoa, do sujeito, dessas pessoas, não estou falando dessas pessoas, estou falando de ideias aqui, tá? De argumentos, tá? Então aqui o que acontece? O amigo aqui respondeu, o título do vídeo é A Pergunta que Travou o Ateu Antônio Miranda, a farsa do ateísmo exposta. Muito interessante, pessoal, porque o vídeo é bom, mas eu quero aqui complementar o vídeo dele aqui do amigo João Pedro, tá? Muito interessante, recomendo que vocês se inscrevam no canal dele também, que aqui todo mundo apoia o outro, certo? Pessoal, porque é o seguinte, tem muita coisa para se falar nesse vídeo, muito interessante, porque tem muitas coisas para se falar. Porque esse ateísta, o Tonho, as pessoas se gabam, de que fala que a Bíblia é cheia de genocídio, atrocidade, Deus é mau, nossa, aquela coisa e tal. Passando dúvida na cabeça das pessoas, Pessoal, é bom ter dúvida, só que o problema é onde você vai procurar as respostas. Na verdade, nesses canais ateístas superficiais. Aí que está a questão. Porque já vem um pessoal ali que já tem um fraco de informações, vão ver, eles vão pensar que está certo. Então é importante vocês verem as informações. Pessoal, então é o seguinte, muito boa resposta do amigo João Pedro. Então aqui, um ateísta que fica fazendo vídeos antirreligiosos no YouTube. Pessoal, vou ler aqui alguns trechos do artigo, eu acho importante, tá, para fixar, mas vocês vão poder, não vou ler tudo, vocês vão poder ver muito mais e vão tecer comentários aqui, tá? Já respondi esse sujeito várias vezes, assim como a outros ateístas. Meu canal não é só para isso, mas acho importante dar uma resposta para que não enganem mais pessoas, tá? Falando que a Bíblia é isso, aquilo, assim. Muitas pessoas desinformadas e fracas veem esses canais de ateus e por isso ficam com dúvidas desnecessárias.
Quer dizer, eles falam as mentiraiadas antes religiosa dele lá e a gente tem que vir e corrigir. Não é por aí, né, pessoal? Então apoie meu canal aí. Apoie meu canal. Certo, pessoal? Quero tecer nesse artigo alguns comentários e complementar o vídeo, tá? Pessoal, esse aqui, como vocês veem aqui no canal, se vocês querem receber as atualizações do blog, que eu acho importante, e do YouTube, principalmente, você também, deixa aqui, inscrevam-se aqui, tá bom, pessoal? E se inscrevam nos meus outros canais. Eu tenho canal de desenho e saúde, pessoal, apoiem aí, tá? Ajudem aí a chegar a 1000 aí, ajuda aí, certo, pessoal? Então se inscrevam. O texto em questão é 1 Samuel 15:3, que reza, né? Que diz, né? Agora vá, né? Golpeie os amalequitas e entregue-os à destruição, junto com tudo que eles têm. Não os poupe, mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Só quero acrescentar algumas coisas ao vídeo, então a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Não é que eu estou preocupado com o que esses ateístas falam, porque tudo que essas balelas que eles falam já foram respondidas há muito tempo. Porque é interessante que esse pessoal chega aí, por isso que eles veem mais um pessoal desinformado. Por quê? Chegam como se fosse a última descoberta do ano, né? Nossa, descobrimos que a Bíblia tem ali, fala sobre isso e tal. Como se isso ninguém soubesse e não já foi respondido tudo isso, né? Ou seja, por uma leitura superficial da Bíblia, por uma desinformação, exegese, tá? E muitas vezes um preconceito antirreligioso, esse pessoal parte dessas falsas leituras, essas leituras erradas, certo? E de não entender também linguagens bíblicas, que uma Bíblia não foi escrita na mesma época nossa, foi escrita numa época diferente, numa cultura diferente, numa linguagem diferente. Usa figuras de linguagem, retórica, tudo mais. Precisa entender isso também, tá? Certo, pessoal? Então, ó, essa questão do massacre dos amalecitas, ou amalequitas, né, e outras acusações de genocídio da Bíblia são importantes. Então, já respondi aqui, vocês podem ver um outro que eu já respondi, o Tonho, né? Resposta a um versículo para refutar Deus, né? Que o Tonho fez lá sobre isso. Vou refutar Deus. Nossa, que versículo. Nossa, então, uma questão que o João levantou é sobre Deus estar protegendo seu povo. Por isso a ordem dada, né? Mas a questão é que também estava protegendo a descendência do Messias. É isso que o João devia acrescentar no vídeo dele. Não só o povo, Deus estava protegendo a linhagem do Messias. Porque nós vamos ver aqui que toda a Bíblia é a história da redenção, né, por Jesus, através de Jesus, e chegando à linhagem dele, à descendência dele. Por isso que muitos se preocupam com a questão da genealogia e tudo mais, certo? Então é importante que eles mencionem essa questão de genealogia. E por isso Deus estava protegendo ali também, né, como Israel, o povo dele ali, obediente, que está obediente, não é só uma questão étnica, nacionalista, não é isso não, é uma questão teocrática, porque lembrando que nesse momento o governo era teocrático, tá, pessoal? Então não vai nessa leitura superficial ateísta, superficial, que pega um versículo isolado e tenta tirar ali e para interpretar, nossa, Deus genocida, né? Depois eu vou falar sobre isso, vamos jogar a pergunta para o ateísta, né? A questão, tá? Então temos que lembrar que todo o objetivo da Bíblia é mostrar a história da redenção. Quando o João Pedro pediu, já falei sobre isso, né? Olha só, Tonho pediu para ele se comportar como Deus, né? O Tonho não sabe que Deus é onisciente, portanto saberia o que aquelas crianças iriam fazer e poderiam perseguir o povo de Deus. Ou seja, ele mesmo não agiu ali, né, supostamente como Deus, não saberia que Deus é onisciente e sabe o que aquelas crianças vão fazer, né? Mas Tonho e outros ateus superficiais com raciocínio de Pires não sabem disso. Deus é onisciente, Tonho não, portanto, com que critério ateus têm para julgar que determinado ato é mal ou não? Essa é outra questão. Por isso que eu falei, esse vídeo, pessoal, é um de outros. Porque isso aqui dá para falar muito sobre a moralidade, se o ateísmo explica a moral, tá? Porque é fácil o ateísta chegar na Bíblia e começar a apontar supostos atos maus. Ou, interessante, como é que o ateísta sabe que um determinado ato é mau? Como é que algo é ruim? Qual que é certo ou errado? De onde ele surge? De onde tira esse princípio? Então é importante falar sobre isso. Lembre-se, eu nunca disse que um ateu não pode ser uma boa pessoa, o ateu não pode ser moral. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é como ele explica da visão ali dele que o que é certo é errado, o que é certo o bem, né? Dito isto, o genocídio não descreve com precisão esse comando. A tradição judaica é bastante clara de que os membros da tribo Amaleque poderiam ser aceitos como convertidos ao judaísmo
e termos de paz poderiam ser firmados entre eles. Certo, pessoal? Deixa eu chamar. Certo? Deus já tinha mandado avisos há séculos, né? Mas não atenderam, certo? Então Deus deu prazo, Deus deu toda oportunidade, certo? De acordo com o Talmud, quando os israelitas entraram na Terra Prometida, eles enviaram termos a todas as tribos que ali habitavam. Os termos eram que essas tribos deveriam abandonar seus caminhos e seguir as leis de Noé, que é não negar a Deus, não blasfemar contra Deus, não matar, assassinar, etc. Portanto, havia uma maneira de as tribos evitarem a aniquilação. Tá? Quer dizer, Deus não chegava ali e mandava, povo, gostei de vocês, mata todo mundo lá que não gosta. Não é assim. Tá? Eruditos judeus também indicam que, ao sitiar uma cidade, os soldados judeus recebiam a ordem de sempre deixar um caminho livre para os habitantes fugirem, tornando assim qualquer pessoa na cidade um apoiador definitivo do exército adversário. Mas isto os ateus não falam. A tribo de Amaleque não apenas recusou os termos de paz, mas buscou ativamente aniquilar os israelitas. Enquanto a Bíblia apenas menciona em geral que os amalequitas atacaram os judeus, o Talmud e o Midrash afirmam que os amalequitas estupraram, castraram e assassinaram os judeus que conquistaram. De acordo com o Midrash, Amaleque era neto de Esaú, que tentou matar Jacó. Então, eu estou lendo aqui um artigo para quem não conhece o blog, tá, pessoal? Quem conhece o blog vai lá e vê, tá? Então, aqui eu estou lendo, comentando. Em seu leito de morte, diz que Esaú ordenou a Amaleque e seus descendentes que exterminassem os descendentes de Jacó, os israelitas. Então, tá aí. Ou seja, Deus protegeu, não tinha jeito. Porque já o próprio Pedro perguntou para o Tonho, Tonho, se é Deus, você mataria as crianças sabendo que elas iriam matar seu descendente? Então, pessoal, é uma questão aqui diferente de outro contexto que nós vamos chegar lá. É um contexto teocrático, salvífico, porque protegeria a descendência à chegada de Jesus, entendeu? Quem diria que um ali poderia atrapalhar, entendeu? É isso. Assim foi dito que enquanto um descendente de Amaleque estiver vivo, ele tentará aniquilar o povo judeu. Séculos depois, no livro de Esther, isso quase se concretiza na pessoa do rei Amã, descendente de Amaleque. Portanto, não se tratava de uma simples disputa de território, mas de uma luta pela própria sobrevivência da raça judaica. Pegue a popular questão moral hipotética, que é aí que o Tonho vai chegar, né? Vou lacrar, vou arrasar. Se você pudesse viajar no tempo e matar, aqui você vai inserir o nome de uma pessoa má, né? Stalin, se quiser. Quando ele era um bebê, você faria isso? Mesmo que achemos que não conseguiríamos, podemos entender porque outra pessoa diria que sim. Nós entendemos porque sabemos o mal que eles infligirão mais tarde. E Deus certamente conhece as ações futuras de cada pessoa. Ou seja, o Tonho, na tentativa lá de saída pela esquerda, tentou falar isso, né? Por que Deus matou o bebê Hitler? Isso surge várias questões aí moral, né? Não vou nem entrar em detalhe aqui, só estamos falando isso. Quer dizer, primeiro ele não respondeu lá. Se ele é onisciente, se Deus é onisciente, por que ele matou os bebês? Já foi explicado aqui, porque ele saberia o que iriam fazer. E as crianças sabem vão para o céu, vamos falar, nessa idade não tem pecado, não tem, então, obviamente também, né, sentido. Então, ali está explicando. Obviamente que nós sabemos, vamos falar sobre isso aqui, né? Já sabemos o que Hitler fez. Nós já sabemos o que Hitler fez. Mas, vamos falar sobre isso. Se ele estivesse lá, como que ele ia saber o que Hitler fez? Se ele estivesse lá? Então, a tradição judaica sempre se incomodou, né, com esse comando, e alguns segmentos da tradição viram o comando como um reflexo simbólico em vez de comando literal na história. Pode ser aqui também, pessoal, uma figura de retórica. Nesse sentido, assim, é mesmo falar assim, nossa, eu tô com tanta fome que eu vou comer um leão. Algo assim, certo? Então, uma figura. A tribo de Amaleque é vista como símbolo de todas as coisas opostas a Deus e suas leis, tanto no mundo quanto em nossos próprios corações. Eles dizem que Amaleque é um jeito de ser, não traço genético. Como tal, Maimônides ensinou que o mandamento não é necessariamente cumprido por meio do assassinato. Ela pode ser realizada por meio da influência moral e da educação. Essa tradição vê o mandamento não como evento histórico, mas, lembra, é uma tradição.
tem duas linhas, né? Obviamente que uma real e literal. Mas uma reflexão usando essa história como um exemplo de que os fiéis devem estar sempre atentos para expurgar a infidelidade, a aliança, por menor que seja, de seu meio e de seus corações. Depois o Tonho pergunta por que Deus não matou o bebê Hitler. Ora, nós sabemos que Hitler, esse que eu já comentei, né, que outros genocidas fizeram. Mas se o Tonho tivesse vivido quando Hitler nasceu, não poderia adivinhar o que ele iria fazer. Correto, pessoal? Mas a questão é diferente. No contexto de 1 Samuel 15:3, mesmo que isso seja literal ou uma figura de linguagem retórica, significa que Deus estava protegendo a descendência do Messias. Um desses povos poderia matar a linhagem. No contexto da Segunda Guerra Mundial é outro. Claro que foi errado o que os judeus passaram, mas os contextos são diferentes. Se Hitler tivesse seguido o caminho de ser cristão, nunca faria o que fez. Correto? Então, não foi por falta de aviso. Não foi porque, quer dizer, não foi culpa de Deus que aconteceu, obviamente, o Holocausto. Né? Vocês leiam lá outros autores. Foi exatamente pela maldade dos homens ali, por maldade da seita, aquela que os nazistas estão inventando. Certo? Obviamente, e os bons exemplos, hein, Tonho, que tiveram de heroísmo cristão e outros ali em combater o nazismo, vocês falaram sobre isso? O bem, quer dizer, é fácil, os ateístas ficam vendo só o mal, né? Porque na verdade o problema do mal é só o que eles podem usar, né? Porque os outros já foram detonados. Nossa, Jesus romano, Flávio José mencionou Jesus, né? Tudo detonado, né? Aí ficaram com essa questão do problema do mal, que é algo interessante. Responde, lógico. Mas a questão é essa, que é fácil ficar apontando o erro, mas a pessoa não explicar como o ateísmo explica o mal, certo? Gente, dado que para ele a moral é relativa, então como pode afirmar, né, que algo é mal, é bom ou mal? Né? Literalmente, destrua, aqui a palavra destrua, observe o plural, completamente. A responsabilidade de cumprir o edito referente às posses dos amalequitas recaía sobre os mesmos componentes do exército, mas a forma verbal ferir, por isso que é importante também estudar as línguas bíblicas hebraicas. Né? Por isso que tem um link aqui. Ferir Amaleque está na segunda pessoa do singular, colocando a responsabilidade pelo extermínio dos amalequitas pessoalmente em Saul como rei de Israel. A palavra hebraica haran, traduzida como destrói, destruir, né, significa anatemizar, dedicar e, portanto, exterminar. Quando um país era anatemizado, tudo que pertencia à nação era considerado amaldiçoado. As pessoas deveriam ser mortas, também o gado e outros seres vivos. Mas coisas como prata e ouro deveriam ser levadas ao tesouro do Senhor. Um costume semelhante existia entre as nações do Oriente Próximo nos tempos antigos. Engraçado é ver ateu tentando dizer o que é mal, sendo que para ele a moral é relativa. Já falamos sobre isso. O argumento do Tonho é tão tosco que chega a dizer que para acabar com o problema colocaria todos no céu com uma festa e acabaria o problema. Claro que numa lógica superficial, Deus poderia, mas não quis violar o livre-arbítrio dos amalequitas. Tá? Deus não quer robôs, Deus quer pessoas com livre vontade. Então é isso, pessoal. Pode comentar outras coisas aqui, tá bom, pessoal? Todo comentário com educação é bem-vindo, tá bom, pessoal? Não admito desrespeito aqui, tá? Então, o que eu pergunto é o seguinte, porque é fácil, os ateístas adoram falar que na Bíblia tem esses atos, né, genocídio, coisa e tal. Mas como eles explicam o mal? Né? Não é um problema para o teísmo só, é um problema para o teísmo. Então, como eles explicam isso? De onde eles definem o que é certo ou errado? Definem o que é bom. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Um abraço e até mais. Por acaso você já leu a Bíblia e teve dificuldade de compreendê-la? Será que você se sente com pouca fé ou às vezes até menos crente por ter dificuldade de compreender a palavra de Deus? Se esse é seu caso, eu quero te convidar para o maior programa, o maior treinamento de interpretação bíblica, onde você vai aprender a interpretar qualquer passagem bíblica de Gênesis a Apocalipse em menos de 30 dias, mesmo que você nunca tenha feito seminário. Isso é para você e eu tenho certeza que será transformador para a sua vida. Para isso, clique em Saiba Mais e faça a sua inscrição.